Você só tem uma única chance para deixar uma boa primeira impressão. E não duvide, seu estilo é peça-chave nessa tarefa. Quer aprender de uma vez por todas a se vestir como um homem de destaque, causar ótimas impressões em entrevistas de emprego, nos seus ciclos sociais e ser considerado aquele amigo estiloso? Conheça o Código do Destaque. Quem ama, magoa. Se você ama uma pessoa, você tem por obrigação aprender a magoar essa pessoa. E antes que vocês pensem que eu fiquei maluco, eu vou dar contexto para que vocês entendam o que eu quero dizer, sabe? Hoje em dia, meus caros, a gente vive uma época em que o politicamente correto reina as relações humanas, tá? Ter de dizer a verdade para alguém te coloca simplesmente na posição de carrasco, como se você não tivesse sentimentos nem empatia por uma pessoa. É claro que eu não tô dizendo para você magoar por magoar. Eu vou dar contexto e vocês vão entender um pouco melhor. Eu conheço um garoto que ele já tem 23 anos. E esse garoto ele não tem relações com amigos direito. Ele não tem relações praticamente com ninguém, fora a família dele. Garotas, esquece. Amigos pra poder sair, esquece. Ele é um garoto extremamente recluso. Ele cresceu indo comprar as próprias roupas com o pai e a mãe. Ele cresceu indo cortar o próprio cabelo com o pai. E isso eu falo já depois dos seus 20 anos de idade. Então ele sempre cresceu naquele lá super protecionista. Às vezes ele tinha que ir a algum lugar, por exemplo, ir levar um diploma de faculdade, eu lembro disso muito claramente. E ele simplesmente não conseguia ir sozinho, porque todo lugar que ele tinha que ir, ele sempre teve o suporte dos pais para poder ir com ele. E depois que ele perdeu o pai dele, ele teve uma evolução assim, meteórica para um monte de coisa. Hoje em dia ele resolve tudo em casa. Só que ainda tem um percalço que ele precisa aprender a lidar. Ele tem uma mãe que ela é um pouco mais doente e ele ainda não consegue ter uma vida social. Recentemente eu tava pensando em chamar ele pra gente dar um rolê, pra gente poder fazer umas fotos, de repente, que eu fizesse umas fotos pra ele, né, pra ele poder atualizar as redes sociais, umas fotos com a câmera profissional que eu tenho, e em troca ele também faria uns vídeos pra mim, que eu tava precisando fazer uns vídeos na rua, um pouco melhor trabalhados, pra poder fazer propaganda, e eu não consegui levar ele comigo, porque ele se sentia inseguro. A vida desse garoto se tornou completamente só academia e casa o dia inteiro. Ele vive praticamente para poder entreter a própria mãe, porque a mãe dele se tornou muito codependente emocional, não só dele, da companhia dele de modo geral, sabe, de ter ele em casa para poder não se sentir sozinha e abandonada, sabe. Ela começou a desenvolver uma certa sensação de abandono toda vez que esse garoto sai para ir na academia passar 2 horas mais ou menos. E eu prevejo que esse garoto vai ter muito problema para socializar. No dia que ele conhecer uma garota, no dia que ele pensar, cara, tenho 23 anos, não saio pra lugar nenhum, nunca saí, tô perdendo a minha vida, ele vai ter um choque, tipo, o que eu fiz com a minha vida esse tempo todo, cara. E antes que de repente isso cause incômodo a muitos de vocês, sim, ele tem que ser grato à família que ele tem que dar suporte à mãe dele, sempre em primeiro lugar. Só que deve haver um equilíbrio, cara, porque as pessoas não podem perder a própria vida. Esse super protecionismo que ele sempre teve do pai e da mãe seguraram ele por muito tempo. Se o pai dele não tivesse falecido, é claro que não deveria ter falecido, eu sei disso, provavelmente ele estaria ainda em casa, indo cortar o próprio cabelo com o pai dele, indo comprar as próprias roupas com o pai e a mãe. Essa parte de comprar roupa, fazer compra, ele ainda vai com a própria mãe. Ele ainda não resolve as coisas sozinho como um garoto que tá se tornando um adulto autossuficiente. E isso, cara, é extremamente sabotador pro futuro de uma pessoa. E esse mesmo padrão eu vejo em diversas, famílias por aí. Que é um exemplo muito prático. Hoje em dia na sociedade, as pessoas vivem muito essa cultura da autoaceitação, sabe? Que, por exemplo, se você é um cara que está com sobrepeso, as pessoas, de modo geral, dizem que você tá bonito. Se você tá mal vestido, se você não tem uma aparência ou uma personalidade agradável, as pessoas com essa cultura do amor, da aceitação, da não toxicidade, elas sempre tentam te fazer sentir acolhida e aceita pelo que você é. Verdade seja dita, meus caros, isso é extremamente prejudicial. As pessoas precisam aprender a magoar, mas não é magoar por serem vis, sabe? Simplesmente pela maldade de magoar. Não. Mas a gente precisa dizer a verdade às pessoas que a gente ama. Eu já conversei com esse garoto, tá? Esse garoto é meu primo. E eu já disse pra ele algumas vezes que ele precisa sair de casa um pouco. Que ele precisa desenvolver uma habilidade de ter um vínculo social com pessoas.
Claro que na situação dele, recém-formado da faculdade, ainda não exercendo a própria área, seria estupidez ele simplesmente arrumar uma namorada, ou que ele tem vontade, eu espero que ele não faça por enquanto. Mas uma coisa que todo homem precisa passar é esse rito de passagem de no início dos seus 20 e poucos anos, sair com os amigos, de repente ir para pequenas sociais, beijar umas garotas, pelo menos socializar, ter a habilidade social de ir nos ambientes, por exemplo, na academia, cumprimentar as pessoas, ter um vínculo ali naquele lugar, desenvolver uma inteligência social, coisa que ele não consegue. Por quê? Porque os pais sempre podaram ele e não fizeram isso pela maldade. Quando eu digo pra vocês que as pessoas que mais amam você são as que mais vão ferrar você, eu não falo que elas vão fazer isso de propósito, tá? Se serve um pouco da minha própria história, a minha mãe, ela me ama incondicionalmente. Eu sempre falo que a minha mãe é a única mulher nesse planeta que me ama incondicionalmente e que de fato morreria por mim. E ela foi uma das pessoas com que eu mais tive problema pra poder me desenvolver depois de um pouquinho mais velho, assim, depois dos meus 17, 18 anos, tá? Só com 18 anos, de fato, que eu comecei a ter alguma autonomia pra fazer pequenas idas em alguns lugares muito perto da minha casa. Eu lembro que muitos dos meus amigos com 16, 17 anos, eles já saíam, já pegavam um ônibus para cidades vizinhas, para ir para, às vezes, bairros vizinhos que tem que ir de ônibus e tudo mais, que é longe. E eu não podia ir, às vezes, sozinho, nem no bairro vizinho, sabe? Nem numa rua, sei lá, próxima da minha casa, que eu tivesse que ir 5 minutos caminhando, sabe? Porque havia um super protecionismo. E não entendam mal, os pais, quando se trata dos filhos, eles precisam ser muito estratégicos para que eles não soltem demais, mas que também não prendam demais. Uma das principais estratégias, cara, é simplesmente que os pais conheçam muito bem os amigos dos seus filhos. Que eles sejam amigos muito, muito mais próximos dos próprios filhos do que os amigos dos seus filhos. E você nunca vai precisar se preocupar com o que ele tá, se ele tá fazendo coisa errada. E quando os pais não dominam isso, eles se tornam super protetores. E ao se tornar super protetores, eles estão sabotando o futuro dos filhos. Nessa mesma levada, cara, de você saber dizer o que é preciso para as pessoas, é muito importante que você zele sempre pelo crescimento das pessoas. De modo que, se você tem um primo, um irmão, que ele tá numa situação em que ele é ruim de socialização, se você percebe que o garoto não tem habilidade de sair, eu acho que você deveria simplesmente alertar isso para ele. E não ter medo de magoar. Muito mais vale um desagrado, né? Uma mágoa que vai consertar a vida da pessoa do que o protecionismo. Proteger os sentimentos. Cara, se é uma coisa que é muito prejudicial, é você querer proteger os sentimentos de uma pessoa. Você precisa saber como fazer isso, tá? Não é pra ser mal, novamente, eu repito, mas é pra você saber, de fato, como colocar aquela pessoa no caminho, sabe, de desenvolver. Eu falo isso pra esse meu primo. Se você quer se desenvolver, você vai ter que desagradar a sua mãe. Você vai ter que desagradá-la. Ela precisa aprender que filhos não são pra eles, pros pais, né? São pro mundo. E, óbvio, você não vai abandonar a tua mãe e vocês também não vão abandonar as pessoas que vocês amam, sabe? Eu digo isso pra várias situações. De repente, outros amigos que estão acima do peso, que não têm uma boa aparência, que são desleixados. Muitas vezes a gente evita o conflito, a gente evita de tocar em certos assuntos porque a gente sabe que vai chegar num ponto que vai desagradar. Mas quem ama, fala a verdade, tá? É claro que isso é um caminho tortuoso, você precisa ter aquele tato, aquela sensibilidade, saber se a pessoa ela é muito sensível ou não é, tá? Só que, novamente, cara, se você não o fizer, a sociedade o fará da pior maneira, tá? Eu vejo muito dos garotos que acompanham aqui o canal dizendo o seguinte, de tipo, eu sou feio, as garotas não me querem, sabe? As garotas só querem os top 1% de beleza. E eu penso assim, e elas estão certas? Elas não querem os top 1% de beleza. Elas querem caras que realmente se amem e se cuidem. E eu, do fundo do coração, eu sempre espero que realmente garotas nunca abaixem a sua régua pra aceitar qualquer coisa. Porque nós homens não aceitamos qualquer coisa, porque a gente sabe o nosso valor. A gente sabe do nosso valor quando a gente coloca esforço pra gente crescer, pra gente se desenvolver. Então a gente simplesmente não aceita, porque se a gente aceita, a gente está validando, às vezes, cenários abaixo da mediocridade. E não é isso que a gente quer para, enfim, para as pessoas. Às vezes o melhor para aquela pessoa é a rejeição. Às vezes para aquela pessoa é muito melhor que ela tenha o coração partido, que ela se sinta destroçada sentimentalmente, mas que aquilo sirva como combustível para poder ela crescer na vida. Um homem que ele é rejeitado, ele tem dois caminhos. Ou ele vai se tornar um miserável sentimentalmente, ou ele vai crescer. Lembro que na minha época de adolescente, pré-adolescente, já começando a chegar para os 18 anos, as rejeições me fizeram crescer. Porque nunca quis ser aquele cara, sabe,
de autocomiseração, que as meninas ficassem por pena. Ninguém deveria aceitar ninguém por pena. Da mesma forma que eu digo, se vocês não disserem para as pessoas que elas precisam crescer, sabe, apontar as fraquezas e tentar incentivá-las a crescer, o mundo vai gerar efeitos colaterais por causa daquela fraqueza. Assim como pais que tornam filhos presos por causa do superprotecionismo estão fazendo eles débeis, que vão sofrer na sociedade porque eles não vão ter habilidades sociais, as pessoas que têm uma característica que precisa ser melhorada, se ela não o faz, ela vai sofrer pela sociedade por causa do preconceito, por causa de, enfim, as pessoas elas se tornam cruéis quando elas não têm nenhuma obrigação sentimental com aquelas pessoas. Se você tem obrigação sentimental, ajude, tá? Enfim, já tô ficando meio prolixo aqui, espero que vocês tenham entendido o recado, meus caros. Usem isso para alavancar a vida de vocês e ajudar as pessoas ao redor de vocês. Façam por quem vocês amam, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!